Então eu vejo artistas, eu vejo atletas, eu vejo profissionais do mercado como missionários. O pessoal tem essa ideia de que para ser missionário tem que ir para a África, tem que sair do Brasil. Eu falei, não, cara, você é um missionário onde quer que você esteja. Sim. Na tua escola você é um missionário, na faculdade você é um missionário, no mercado financeiro você é um missionário. Sim. Então, quando os membros do corpo de Cristo eles se identificam com essa chamada, ele fala, talvez eu nunca seja um pastor atrás de um púlpito, mas onde eu estou sou um sacerdote. E cabe a mim carregar a luz de Jesus e ser cheio da glória. Sim. E aí você vive esse tipo de movimento que a gente viveu. Sim. Porque você perguntou, quando foi a primeira igreja? A minha esposa era missionária, a gente começou a ficar junto, a gente casou e eu assumi o trabalho dela lá em Boiçucanga, litoral de São Paulo. E eu tô frustrado porque eu falei, eu tô aqui há 2 anos e o que vai ser? E aí eu tô ensinando num curso bíblico e eu bati no púlpito assim e falei, não corram atrás de profecia, se Deus quiser falar com a gente, ele traz o profeta da Índia e coloca ele nesse púlpito aqui e Deus vai mandar o recado que a gente precisa. Isso era uma terça. Quinta-feira, 2 dias depois, um pastor amigo meu me liga e fala, eu tenho um pregador da África do Sul que quer pregar aí. Posso levar? Eu confiava muito nele, falei, tudo bem. O pregador começa a falar, ele fala, minha igreja é em Durban, na África do Sul, mas eu nasci na Índia, eu sou indiano. 2 dias depois de eu falar que se Deus quisesse falar com a gente, ele ia botar um indiano no púlpito. Eu já me encolhi inteiro, eu falei, meu Deus. Que vem? Ele pregou 5 minutos, parou de pregar, olhou para mim, me caguetou para a igreja inteira, falou, você está como quem diz, Deus é só isso, eu preciso ser desafiado. Você falou, eu vou morrer. Tipo, ai, meu Eu Deus. falei, meu Deus. E aí ele começou a profetizar, ele falou, por causa da simplicidade e da humildade, todas as portas estarão abertas, vocês vão abrir igrejas em outras cidades, em outros estados, vocês vão atravessar fronteiras. E aí ele começou a falar países, falou, vocês vão para o Peru, vocês vão para os Estados Unidos, Havaí, começou a falar várias outras regiões. E aí eu fiquei um pouco incrédulo e falei, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele tá exagerando. Porque ele não tem ideia de como é difícil você cuidar de uma igreja. Até financeiramente, como é que a gente vai... A gente mal consegue pagar o aluguel desse predinho, como é que a gente vai expandir assim para tantas regiões? Só que depois vem um argentino, falou mais ou menos parecido, vem um cara da Holanda, falou, Deus me deu essa palavra para entregar para você, alarga suas estacas para a direita, para a esquerda, não o impeças. E esse não o impeças que me pegou. Eu falei, se Deus quer e eu não quero, eu vou ser um empecilho. Tirei uns dias para orar, fui para a praia no meio do mato, lá numa casa, orei, e o que Deus me mostrou? Prepare líderes que à medida que eles estiverem sendo preparados eu vou dar o crescimento. E aí eu comecei a ver o Brasil dividido em regiões, eu tendo que levantar líderes e formar líderes com essa intenção, com uma visão apostólica. Eu vou chegar numa cidade, eu não quero só ganhar essa cidade, eu vou entender quem dos que estão comigo também tem chamada, vou formar, vou investir no ministério deles, vou enviar. E aí a gente começou a primeira em Boiçucanga, porque começou a se converter um monte de maluco surfista, os que ia no Santo Daime, o maconheiro, o traficante, começou tudo a chegar e falar, precisamos de uma igreja, porque eles não eram muito bem quistos nas igrejas que já existiam. Eu falei, como é que eu vou abrir uma igreja aqui? Eu mal consigo pagar as contas em São Paulo. Aí um dia terminaram um predinho e o pessoal, tem que ser aqui, vem alugar esse prédio. Era o mesmo aluguel que eu tinha em São Paulo. Sim. Eu me tranquei no quarto com a minha Bíblia e falei, Deus, se o Senhor abençoar essa igreja, se ela prosperar, se ela for edificada, se ela acontecer, nunca mais na minha vida eu vou ter medo de abrir uma igreja. Abri a Bíblia e saiu um texto lá, o templo será edificado, será habitado, será fundado. Eu falei, acabou, fechei a Bíblia, saí correndo, procurei o proprietário, falei, o prédio é meu, sem dinheiro. Primeiro culto que a gente fez, as arrecadações já foram suficientes para pagar o aluguel do mês inteiro. Como se Deus estivesse falando, a obra é minha, não é tua, a conta é minha. Você só faz o que eu mando, que o resto é comigo, sou eu que estou te respaldando. Nossa. Aí logo depois, quando eu fui de lua de mel para Itacaré, na lua de mel a gente plantou uma igreja. A Bola de Neve Itacaré aconteceu na nossa lua de mel. E você foi preparando essas pessoas de que forma, assim, na prática? Treinamento para líder. Então até hoje eu faço isso, minha maior função hoje, porque hoje a gente está em 35 países e são mais de 550 templos. Gente desse do movimento que começou com uma sementinha. Então eu passei a me dedicar desde então a formar e treinar líderes.
Então hoje eu tenho um Instituto de Teologia, que é um Instituto Global de Ensino Teológico e Formação de Lideranças. É físico ou é hoje em dia físico e virtual e online. É. Então a gente tem 20 mil alunos no Brasil inteiro e em outros países. Se desses 20 mil, 10% vingarem, eu tenho 2 mil líderes prontos para essa expansão. Como funciona assim para saber quem é aceito, quanto tempo de preparo, se precisa ter algum curso extra? E tudo começa nas células. A Bola de Neve é uma igreja em células. Que tem células, na verdade. Então, lá atrás, 2001, eu entendi que a igreja nunca ia conseguir crescer com qualidade se eu não conseguisse pastorear tete a tete e discipular as pessoas. Sim. Então, se eu passo de 500 membros, mas nem que eu fosse o Superman, nem que eu tivesse superpoderes para conseguir cuidar de tanta gente, é impossível. Então você precisa preparar pessoas com o seu coração, com o seu DNA, com a sua filosofia, com a sua teologia, com o mesmo amor que você tem pelas almas, com a mesma paixão. Você pega o teu rebanho, se divide em pequenos grupos e você treina pessoas para cuidar daquele pequeno grupo. Então a gente começou com 13 células. E o que comecei a perceber? Que famílias se formavam, porque criavam vínculos, as pessoas começavam a entender o propósito, porque você vai num culto, você tem 4 mil pessoas, você não entendeu uma situação na pregação, você não levanta a sua mão para falar, pastor, dá para voltar que eu não entendi essa parte? Você não faz isso. Na célula, você faz. Você quer criar vínculos e laços, é muito difícil na igreja. O pessoal chega na igreja, assiste o culto, acabou, vai embora. Na célula não, na célula o propósito maior é a koinonia, é a comunhão. Então o pessoal chega, tem a parte de partilha, todo mundo é obrigado a falar, se apresentar, dividir, então você vai criando amizades, e aí no final tem bolinho, tem comidinha, então todo mundo participa, e aí pumba, criou laço, criou vínculo, e aí você consegue a partir de relacionamentos fazer discípulos. Várias igrejas no Brasil entenderam isso há muitos anos, a Igreja Bola de Neve é uma delas, Deus mostrou isso para muitos líderes. E outro ponto importante, qual é? Esses líderes que você botou para liderar a célula, eles vão ter a experiência que nenhum seminário teológico dá. Porque no seminário teológico eu tenho informação, mas eu não tenho prática. Agora, quando eu estou tendo a teologia, mas eu estou cuidando de gente, eu já estou pastoreando. Eu estou expulsando demônio, eu estou ministrando, eu estou ajudando, eu estou aconselhando. Então eu já estou recebendo um treinamento que ninguém mais dá. Sim. E isso acelera os processos de formação de liderança. Então, em tempo recorde, você tem um exército pronto para fazer a obra. Só que um exército dependente completamente do Espírito Santo. Sim, claro. Porque nós nunca temos todas as respostas. Então, minha intenção foi sempre treiná-los como Jesus treinou os dele. Dependam do Espírito Santo. O que eu faço agora? Eu falei, você tem o Espírito Santo, ora. Ele vai te mostrar. Então eu não fico controlando, cobrando, o que você está fazendo, me mostra o resultado. Eu falo, cara, vocês estão aqui, como eu estou também. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Se você não trabalha direito, se você usa mal o seu tempo, não é problema meu, eu estou usando o meu tempo bem. Você, assim como eu, vai responder para ele. Ele é o patrão, ele que chamou todos nós para servir aqui. Então faça o seu melhor, dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. E isso cria um ambiente familiar e de liberdade. Porque aí você vê eles, por paixão e por amor, dando o melhor. Eu tenho histórias de homens que largaram suas carreiras de executivo para pastorear a igreja, para ganhar 10 vezes menos do que ganhava a empresa. Por quê? Porque se apaixonou, entendeu a missão, entendeu o propósito e decidiu guardar tesouro onde a traça não consome, a ferrugem não corrói. E aí o processo então qual é? Eu tenho células, os líderes de células vão entendendo quem está amadurecendo, quem está levando o evangelho a sério, quem está se dedicando de verdade. Eles indicam essas pessoas para um curso de líder de células. Então as células estão sempre multiplicando. Elas são feitas nas igrejas ou nos em lugares? Lares, nos lares? Nos lares. Então hoje no mundo inteiro, além dos templos, a gente tem células em todos os bairros praticamente. Aqui nem Pão de Açúcar, tem sempre um pertinho de você. Se entra uma pessoa nova agora que se interessa, que esteja nos ouvindo, ela vai entrar em contato e ela vai ser colocada próximo da casa dela? A mecânica qual é? Você foi num culto, ok? Gostei, aceitei Jesus. Sim. Eu vou pedir para os convidados, os visitantes que aceitaram Jesus, fazer um cadastro rápido ali, nome e WhatsApp. Sim. Como chance da igreja dar suporte para eles desenvolverem a sua fé. Se ela já aceitou Jesus antes, por exemplo, se ela Cheguei já é na uma igreja, cristã.
Aí você vai ser convidado a participar de uma célula próxima da sua casa. Ou de acordo com o seu interesse. Então tem célula só para médico, que é o Bola Quer, tem células de empresários, que são as células do Recri, Rede Cristã de Empreendedores. Mas a maioria das vezes o que acontece é que a pessoa quer ir na célula mais próxima da casa dela. Lá ele chegou, ele fez amigos, ele começou a se desenvolver, ele mostrou fome por servir. Então as células que me dão o aval para essas pessoas se envolverem em ministério. Então, como que eu entro em ministério? Começa pela célula. Se o seu líder de célula me falar que você está ok para entrar em ministério, você vai ser bem-vindo. Mas você tem que ter 1 ano de igreja pelo menos, você tem que ser batizado, você tem que ter uma certa consistência e um certo conhecimento. Sim. E aí eu vou treinar outros líderes de célula. Esses líderes de célula vão multiplicar essas células e desses líderes eu vou levantando os diáconos, que daqui a pouco são presbíteros, e desse time mais seleto e mais preparado eu estou enviando pastores, enviando missionários. Sim. Isso tem um período? Ou não? Depende, Isso depende muito, porque do tudo é desenvolvimento totalmente orgânico. Sim. Vai depender diretamente da disposição de cada um. Cada um vive o seu processo. Uns são mais lentos, outros são mais rápidos. Sim. Então tem, por exemplo, um amigo meu médico, começou a ir na igreja há pouco tempo, e ele se encontrou, falou, eu vou ser pastor, é minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu quero pregar a palavra, eu quero fazer o que vocês fazem. Falei, tudo bem, então eu tenho um instituto teológico aqui que eu tenho 10 anos de aula, eu tenho 1000 horas aula aqui para você assistir. O cara em 1 mês e pouco ouviu todas as aulas. Esse está disponível online? Está disponível online para quem está matriculado no curso. Sim, sim. Então ele chegou, é isso que eu tenho que fazer? Eu falei, mas como é que você conseguiu fazer tantas aulas em tão pouco tempo? Fiquei 24 horas por dia com fone no ouvido, eu trabalhando e ouvindo as aulas. A qualquer tempo livre era ouvindo aula. Então o que eu vejo? Eu vejo um cara super disposto, super faminto por fazer a obra e por se preparar, porque tem os que querem fazer a obra, mas não se sujeitam a treinamento. Então, se não se sujeita a treinamento, e eu invisto nesse ministério, é a certeza de que lá na frente eu vou estar pagando uma fogueira. Porque aqueles que não suam no treinamento vão sangrar na batalha. Então eu tenho que investir muito em treinamento, senão eu gasto o resto da minha vida apagando fogueira que eles acenderam e cuidando de gente que se arrebentou porque não levou a sério o treinamento. Então esse próprio treinamento é uma seleção. Quem não se sujeita também tem menos oportunidades ministeriais. Eu não vou investir em quem não quer se sujeitar a ser treinado.